Então, esse texto aí, sobre a descrição, vai falar exatamente sobre isso, né? Como se dá a descrição em obras literárias. E esse texto, quem escreve esse texto, ou quem fala aí nesse texto, é um escritor, que é o Stephen King, um escritor muito famoso e muito popular. Ele não é um acadêmico, ele não é um crítico de literatura, ele é alguém da profissão, né, que exerce a profissão de escritor, inclusive de maneira assim, né, muito popular, é um escritor muito lido, que escreve, né, de maneira muito popular, e ele aí está falando como é que se usa, né, essa característica textual, como é que se descreve em um livro de ficção, que é o trabalho desse autor especificamente. Então é isso que a gente vai ver, que tipo de linguagem ele usa para falar com o leitor deste texto. Considerando seu aspecto estilístico, né, ou seja, como é o estilo do texto, como isso aqui foi construído, esse texto foi construído, que tipo de discurso aparece aqui, verifica-se que ele está escrito em um estilo mais próximo de que linguagem? Então a gente tem aqui, né, linguagem científica. Ora, a linguagem científica, se tivesse aqui um acadêmico escrevendo sobre descrição, alguém que é um cientista da linguagem falando então aqui da linguagem. Não é o caso, né? É alguém que trabalha com a linguagem como escritor, falando do seu ofício. Então aqui essa linguagem não é científica, né? E esses termos aqui, cenário e textura, também não são exatamente termos técnicos que se pode imaginar de uma linguagem científica do campo da linguística. Então aqui não tem, né, a ciência da linguagem não está aqui. Na letra B, fala de uma linguagem erudita. E bem, aqui o escritor, né, o Stephen King, ele trata o seu leitor de maneira bem próxima. Então ele quer se aproximar aqui do leitor. Ele faz isso enquanto escritor de obras ficcionais e ele faz a mesma coisa nesse textinho aqui em que ele vai falar sobre o seu ofício. Então aqui não tem uma linguagem erudita. Inclusive esses vocábulos eles são usados de maneira irônica no texto, né? Que podem ser aqui, né? Mas astuto, resoluto não é algo de linguagem popular. Mas, inclusive, essas palavras no texto, elas são usadas de maneira irônica. Aqui também não é uma linguagem jornalística. Não só, né? Assim, claro, há uma linguagem aqui, né? Padrão, não exatamente super padronizada, assim como num texto jornalístico, mas não é uma linguagem jornalística, não é um crítico literário que está aqui, né, falando num jornal e dando a sua opinião sobre descrição. Então aqui a gente não tem uma linguagem jornalística. E na letra E, pulando ali a letra D, né, fala que é uma linguagem técnica, ou seja, como se fosse um escritor falando somente para os seus pares, somente para escritores. E a comprovação disso seria, né, essas duas palavras aqui, né, porque já que são palavras do campo gramatical. Nada a ver, então não é uma linguagem técnica, não é uma linguagem científica, erudita e jornalística, é uma linguagem coloquial. O Stephen King, um escritor muito popular, ele vai falar de maneira popular. Acho que me poupem, inclusive essas duas expressões são encontradas, esse me poupem, logo depois da letra B, né, que eu falei que essas palavras astuto, resoluto e proeminente são utilizadas de maneira irônica. Então elas vêm logo depois, e essas locuções formadas aí, né, pelo verbo ir mais alguma coisa e não um futuro, né, para indicar o futuro. Não a forma do futuro perfeito, e sim o ir mais infinitivo,
que é uma forma mais coloquial. Letra D é a correta.